E médico que atende na UBS do bairro Zequinha Amêndola passa alguns cuidados com as doenças respiratórias neste período do ano. A gente vai saber mais detalhes desses cuidados agora com Ana Ali Venâncio, que está ao lado do Dr. Guilherme Manzan. Boa tarde, Ana Ali. Oi, Walter Rabelo, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando aí o JMD. Pois é, neste inverno, nessa época do ano, ventos, falta de chuva, baixa umidade do ar, o nosso corpo sofre bastante. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso entrevistado, que é o Dr. Guilherme Manzan. Doutor, boa tarde. Enfim, vento forte, baixa umidade, sem chuvas. Afinal de contas, o que acontece com o nosso corpo? Sofre. Nosso corpo sofre muito, né? Porque essa baixa umidade, ela atrapalha muito o nosso sistema respiratório. Então, onde entra o ar muito seco, e aí o nosso corpo começa a sofrer muito com isso, com problemas principalmente de ordem respiratória. Doutor Guilherme, o que nesse período a gente não pode deixar de fazer? A gente não pode beber água, certo? A água é o hidratante universal, então deve-se beber bastante água. E tem alguma outra forma de hidratar o nosso corpo, assim, dicas para o dia a dia? Olha, além de hidratar com água, nós podemos tentar medidas que vão manter o ambiente, melhorar a umidade do ambiente. Essas medidas, elas podem ser colocar aqueles umidificadores, né, principalmente próximo dos locais onde a gente está, no momento que a gente está no ambiente, que isso vai ajudar a diminuir essa baixa umidade. Outra coisa importante que a gente pode estar fazendo é soro fisiológico. A gente pode ter pequenos frascozinhos que a gente pode estar colocando soro fisiológico e fazendo a instilação nasal do soro fisiológico para não deixar o nariz tão ressecado, né? Nebulização, inalação só com soro fisiológico, é muito importante também, porque ela ajuda também a hidratar a via aérea. Tanto a boca, né, que é uma das causas a pessoa queixar muito de secura na garganta, nariz ficar muito ressecado, então ele ajuda também a hidratar, né? Muitas vezes o soro morno, ele ajuda a hidratar mais ainda. Tanto que uma das queixas é a paciente ter sangramento nasal, e que nessa época é bastante frequente. Então, uma das maneiras de evitar é fazer essa hidratação, né? E quando ocorrer, no caso, um sangramento nasal, a pessoa, uma das coisas mais importantes que ela deve fazer, comprimir essa parte externa do nariz. E comprimir, assim, não é apertar e soltar, manter pelo menos uns 5 minutos comprimido. E sempre que possível, a pessoa não pôr para trás, porque senão aquele sangue ele vai escorrer e a pessoa, porventura, pode cuspir ou vomitar sangue, aí ela entra em pânico. Então, quando tiver o sangramento nasal, ela fazer a compressão e baixar a cabeça. Mantenha ali uns 5 até 10 minutos. Né? E o que acontece? Muitas vezes fica aquela casquinha, o pessoal fala, não cutucar, porque pode aumentar mais o risco ainda de sangramento nasal. Então, a inalação, lavar o nariz com soro fisiológico ajuda bastante, principalmente nessa região nasal. E água, bastante água. Entre os registros aqui na UBS, quais são os principais em relação ao clima do tempo? São problemas respiratórios, da ordem de tosse, o nariz muitas vezes ficar muito ressecado. Então, assim, o maior problema que tem é da ordem respiratória, que muitas vezes as pessoas falam que estão gripadas, que estão com tosse, e a grande maioria das vezes está relacionado ao quê? A própria baixa umidade do tempo. O senhor deu uma dica também em relação, quando for limpar a casa, nada de vassoura nessa época, já entrar com um pano úmido? Isso, porque se você for ficar varrendo a casa, acaba que aquele pó que muitas vezes se acumula mais no chão, ele sobe o pó. E com isso causa mais ainda irritações, né? O que favorece o quê? Quadros alérgicos. Quem tem asma, por exemplo, exacerbar um quadro de asma. Então, quando a pessoa for cuidar do ambiente domiciliar, usar pano úmido, então lavar sempre com água, nunca ficar varrendo. Melhor remédio, então, é a água. Melhor remédio é a água. Doutor Guilherme, muito obrigada pelas informações. Walter Rabelo, a gente volta com você. Até já. Até já, Ana Ali. Obrigado pelas suas informações.